né? Então, o Salmo 88, ele começa assim: o Senhor, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na guerra, na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Então, o salmista aqui, né, um dos filhos de Corá, esse é um salmo ao mestre do canto, né, para ser cantado com a citara, e ele está descrevendo aqui uma noite escura na vida dele, um momento que parece que a vida dele nunca vai parar né? É um momento, Deus abençoe Aurélio, Deus abençoe, é uma noite que parece que não vai passar, né? Mas assim, qual Emã nós estamos falando, né? Porque lá em 1 Reis capítulo 4, versículo 31, nós vamos ver assim, ó, era alguém, quando se está escolhendo Salomão, né, nós temos falando sobre Salomão ali, e diz assim: era mais sábio do que todos os homens, Salomão. Mas havia em Etã, Israelita, e do que Emã, ou seja, 1 Reis capítulo 4, versículo 31, está citando para a gente que também era descendente da tribo de Judá, né? Ali em 1 Crônicas 2:6, ou Emã também, Emã. 2:6 primeiras crônicas, ó, os filhos de Zera, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo, né? Então, se esse é o caso aqui, trata-se de um homem famoso, né? Mas não simplesmente famoso por sua sabedoria. Nós sabemos que é um homem de Deus, nós sabemos que Emã, ele é um homem que é cotado no meio de outros homens de sabedoria, porque nós o vemos muito falar dele, e aquilo que testemunha a seu favor é o próprio Salmo. É o desenrolar da história que nós vemos em Salmo aqui, como é que vai ser o comportamento dele, e que nos confirma que, de fato, ele é um homem de sabedoria, né? Ou também, sei lá, se trata do Emã dos tempos de Davi, aí em 1 Crônicas 15:29, né? Emã, Asaf e Etã. Então nós sabemos que, seja qual for, trata-se de um homem de Deus, né? Emã, ele começa a sua oração, versículo 1 e 2, e ele vai falar uma coisa, ó. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Você vai entender que Amã, e isso que nós devemos fazer na nossa vida, ele está clamando, orando a Deus, mas não é os deuses daquela época, qualquer um. Não é Apolo, não é os deuses místicos. Ele está dizendo: Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Então, Emã está aqui agora, dia e noite, dizendo: Senhor, dia e noite eu estou diante de ti e eu estou clamando. Ele está passando um momento tão difícil na sua vida que ele clama de dia e de noite. Mas o que nos chama a atenção, no versículo 1 já, é que ele diz: olha, o Deus da minha salvação. Em momento algum, Emã se rebela contra Deus ali e diz: olha, Senhor, eu não confio mais no Senhor. Estou passando um momento difícil, mas o Senhor parece que não pode resolver, não. Em momento algum, Emã age dessa forma. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu estou clamando de dia e de noite. Eu não paro de orar. Mas não estou ouvindo a voz de Deus. Eu não paro de orar. De dia e de noite, eu estou clamando ao Senhor, né? Então, nós vamos ver ali que o seu sofrimento, ele tem um efeito contrário do que muitos têm. Como é que são os seus dias de sofrimento?
né? Como é que você passa esses momentos turbulentos da sua vida? Mas nós vamos ver que quanto mais ele ora, mais ele é impulsionado a orar. Porque às vezes pode chegar no seu coração, orou e parece que a resposta não vem e fica sem forças e desiste de orar. Mas Emmanuel está mostrando uma coisa para a gente. Quando você não escuta mais a voz de Deus, quando parece que tudo se acabou, esperança, oportunidades, alegria, ele faz algo totalmente diferente dos outros. Ele persevera em orar. Então nós vemos pela palavra que a oração era um conforto, a oração é prazeroso, porque você sabe ao Deus quem é o Deus que você está clamando. Então, meu amado, vou dizer uma coisa para você, tá difícil, tá passando por lutas, ore. Tá feliz? Ore. Tá muito feliz? Continue orando. Não perca essa ferramenta e essa oportunidade de ter relacionamentos com Deus. Ore sem... A Bíblia diz que nós temos o quê? Que orar sem cessar.